Esta manhã pode se aproximar, aleluia, que o Senhor te use, minha irmã. Amém, obrigada. Esta manhã, em nome de Jesus, nossa irmã Silmara vai estar orando pela serva do Senhor. Amém. Querido Deus, essa aqui é a tua filha, Senhor, Amém, Jesus. que com certeza deixou algo para fazer, alguma coisa para resolver, para te servir, Amém, Senhor. Deus, que o Senhor venha, Pai, alcançar a família, alcançar os projetos da sua filha, Senhor, e abençoar de forma poderosa, recompensa, Senhor, usa ela de forma tremenda, Pai, em nome de Jesus, revela a tua palavra, Senhor, de forma poderosa nesta manhã, e glorifica o teu nome, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Amém. Obrigada, irmã. Tem roupa aqui, se a senhora quiser. Ah, tá, obrigada. Está Ah, não, meninas, pega em mim, não. Não. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Estou muito feliz de estar aqui hoje. Obrigada, Fabiana. Em seu nome, agradeço a todo mundo que está aqui pelo convite. Fiquei muito feliz. E toda vez que eu sou convidada para ir no IBJ diferente, isso me alegra muito de saber que a gente tem tanta oportunidade de ouvir e falar de Deus, né? Hoje nós vamos ler juntas a palavra de Esdras 3. E enquanto vocês procuram aí na Bíblia para a gente fazer essa leitura juntas, quando eu conheci a irmã Sandra, que ela falou que me viu e lembrou de mim, eu lembrei do testemunho dela, lembrava, mas eu não lembrava o nome dela e nem sabia descrevê-la. Mas o testemunho que ela deu lá no Itaipu foi tão impactante para mim, porque eu tenho pouco tempo de igreja. De Assembleia de Deus eu só tenho 7 meses, e de igreja na vida eu acho que eu tenho 11 meses, que eu fui numa igreja evangélica, que eu frequento uma igreja evangélica, não tem nenhum ano, na minha vida inteira. E a irmã Fabiana falou, né, que eu sou apaixonada pela palavra, e eu sou mesmo. E eu fiquei pensando, quando você falava, gente, como é que eu passei 34 anos da minha vida sem saber disso aqui? Como? E como teria sido a minha vida se eu tivesse conhecido a palavra de Deus, Deus que é a palavra, que é uma coisa só, e Jesus? Bom, o tempo passou, o tempo perdido a gente não se recupera mais, mas a gente pode fazer o melhor que a gente tem hoje. E eu tenho convicção que o Senhor me plantou numa Assembleia de Deus porque Ele queria acelerar esse tempo. Como eu disse, eu frequentei poucas igrejas, mas eu acredito que a Assembleia, ela tem esse poder, essa unção de conseguir ministrar a palavra diversas vezes no mesmo momento, no mesmo dia, às vezes a mesma palavra de diversas formas diferentes que representam Deus. E uma coisa que eu acho extraordinária é a oportunidade que é dada a todos aqui dentro. E isso, gente, é um presente do Senhor, porque eu tenho certeza que Deus está me usando neste momento agora, porque eu estou na Assembleia. Talvez se eu estivesse em outro lugar, poderia ser mais demorado, poderia ser mais difícil. Então a gente tem que aproveitar todas as oportunidades e louvar o nome santo do Senhor. Todas acharam o Esdras 3? Quem achou, diga amém. Então vamos lá. Aqui no texto, na minha Bíblia, está assim: o altar é edificado. Quando chegou ao 7º mês e os filhos de Israel já estavam morando nas suas cidades, o povo se reuniu como um só homem em Jerusalém. Então levantou-se Jesuá, filho de Zodac, e os seus irmãos sacerdotes, e Zorobabel, filho de Sealtiel, e seus irmãos, e edificaram o altar de Deus de Israel, para oferecerem holocaustos sobre ele, como está escrito na lei de Moisés, homens de Deus. Firmaram o altar sobre as suas bases e, apesar de estarem sob o terror dos povos de outras terras, ofereceram sobre ele holocaustos ao Senhor de manhã e de tarde. Celebraram a festa dos tabernáculos, como está escrito, e ofereceram holocaustos diários segundo o número ordenado para cada dia.
Depois disso, ofereceram o holocausto contínuo e os sacrifícios das festas da lua nova e de todas as festas fixas do Senhor, bem como os sacrifícios do que traziam ofertas voluntárias ao Senhor. Desde o primeiro dia do 7º mês, começaram a oferecer holocaustos ao Senhor, embora ainda não tivessem sido postos os fundamentos do templo do Senhor. Deus, obrigada por ser grande, poderoso, extraordinário, e através da Tua palavra, abra os nossos ouvidos, os nossos corações, para que o Teu altar seja elevado, edificado dentro de nós, neste momento. Deus traz muitos ensinamentos, muitas informações nessa passagem. Esse momento que o povo passava era o retorno do exílio. Depois de 70 anos exilados na Babilônia, enfim, Deus começa a cumprir a sua promessa, trazer o seu povo de volta para Jerusalém. E aqui eu destaquei 5 passagens para a gente ter mais entendimento e profundidade nesse texto. A primeira passagem que foi evidente para mim, que o Espírito Santo ministrou muito no meu coração, foi Esdras 3:3, que diz: firmaram o altar sobre as suas bases. O povo passa 70 anos longe, volta para Jerusalém e tudo está destruído. Não sobrou nada. Sobrou a base do altar. Nesse retorno, o que Deus espera do seu povo? Que esse retorno não seja só físico para a terra, mas que também seja um retorno de adoração no altar. Eles passam 70 anos longe no exílio, porque lá atrás eles cometeram o pecado da idolatria, entre tantos outros. Mas principalmente na idolatria, porque eles adoravam outros deuses, louvavam outros deuses, rejeitaram, excluíram o único Deus. E as nossas escolhas, como as deles, têm consequência. E eles voltam para esse altar, para Jerusalém, e só encontram a base desse altar. E ali é suficiente para o começo dessa restauração, que é muito mais do que só o templo. É restauração daquele povo, do relacionamento com Deus e da edificação do altar dentro do coração deles. Depois diz: apesar de estarem sob o terror dos povos de outras terras. A minha versão está terror, mas tem algumas versões que está medo. Mas eu gosto dessa versão terror porque eu acredito que ela exemplifica muito o sentimento. Imagina, o povo cai, o povo de Deus, o povo escolhido, vai para o exílio, fica 70 anos longe. Deus fala que vai devolver eles para a terra prometida. Eles voltam para a terra, mas é depois de 70 anos. É muito possível que muitos que foram não voltaram, porque partiram. Aqueles que foram, que eram pequenos, hoje são adultos, já idosos, e voltam para o lugar que ao mesmo tempo é velho e novo. E aí, você tem que recuperar tudo. Porque a promessa do Senhor, ela é completa, porém, ela não te isenta dos desafios, das dificuldades, do medo, da insegurança e nem das consequências das suas escolhas. Aqui tem colheita de um plantio feito. Aqui tem colheita de um pecado. Eles estão voltando para um lugar de terror. Tinha outras pessoas lá, nem todos foram para o exílio. E a partir do momento que o povo de Deus sai de Jerusalém, aqueles inimigos que rodeavam invadiram aquele lugar. Então tomaram as terras, tomaram as casas, e esse povo volta com apoio parcial. E aí? Agora a gente vai ter que recuperar isso aqui como? Então sair de casa ou viver naquele lugar era um terror constante, porque tinha ameaça, tinha confronto, tinha desafio. Esse povo ainda estava sob terror. Porém, nenhum terror com Deus é pior do que um terror sem Deus. Estar sem Deus é o pior terror de todos, porque até esse terror aqui era providência divina. Depois diz: ofereceram sobre ele holocaustos ao Senhor de manhã e de tarde.
Aqui traz que a lei era essa, que no retorno do exílio, a volta desse povo para Jerusalém deveria incluir também voltar a seguir a lei à risca. A lei mosaica era essa, fazer holocaustos 2 vezes ao dia, de manhã e de tarde. Só que aqui está dentro de um contexto de terror, que a gente acabou de ler. Então Deus não queria só que eles seguissem a lei, eles queriam que eles enfrentassem o medo, eles queriam que eles enfrentassem todas as circunstâncias, até para provar se o coração desse povo estava realmente sendo fiel a Ele novamente. Porque aqui é se expor 2 vezes mais. Aqui é se expor de manhã, então deixar a sua família com o risco de você voltar e não ter mais ninguém lá, e você sair de casa para adorar a Deus e ser morto. Então o povo vivia em constante desafio e exposição. E isso gerava nesse povo um terror, mas ao mesmo tempo eles estavam guardados pelo Senhor. E isso ia aumentando a confiança e fortalecendo essa fidelidade que Deus queria. E Deus não escolheu os líderes à toa. Jesuá e Zorobabel foram escolhidos porque eles eram os mais fiéis. E Deus sabia que poderia confiar a eles essa liderança de estimular, incentivar o povo a sair 2 vezes por dia, mesmo em meio ao terror. Depois diz: celebraram a festa dos tabernáculos, como está escrito, e ofereceram holocaustos diários, segundo o número ordenado para cada dia. Deus estava aqui querendo dizer que, independente das circunstâncias, independente das situações, a celebração deveria acontecer. Quantas vezes Deus começa a cumprir promessas na nossa vida e a gente é incapaz de celebrar. E Deus queria ensinar para esse povo que a celebração, a comemoração da festa dos tabernáculos era para lembrá-los de quando Deus cumpriu uma grande promessa de tirar o povo da escravidão. É como se fosse a parte 1 desse momento que eles estavam vivendo. E a festa dos tabernáculos é aqui a prova de que Deus cumpre as promessas. Então a gente tem que celebrar Deus porque Ele é Deus, simplesmente por Ele ser Deus e por Ele cumprir tudo aquilo que Ele promete. E Ele vai cumprir. E um ponto muito importante é que a gente tem que celebrar mesmo diante dos desafios. Porque essa celebração, essa festa e todas as outras que Ele diz daqui para frente, não é sobre o povo, é sobre Deus sendo grandioso, maravilhoso e extraordinário como Ele é. Então não é sobre o que eu estou sentindo, é sobre o que Deus está fazendo. E a última que eu destaquei aqui é a última frase desse texto que a gente leu: embora ainda não tivessem sido postos os fundamentos do templo do Senhor. O templo, esse altar que Deus quer que esse povo restaure, ainda não estava pronto. Estava dentro do plano perfeito de Deus restaurar o templo por completo. Isso é um fato. Deus não faz nada pela metade. Ele não ia levar o seu povo de volta para Jerusalém e deixar eles lá de qualquer jeito, sem um templo, sem um lugar adequado para adorá-lo, de forma alguma. Mas nessa reconstrução que já estava planejada e Deus ia dar recurso, condição, estratégia para esse povo, Deus queria mais do que a restauração de um templo físico. Ele queria uma restauração desse altar no coração quebrantado, idólatra desse povo, e Ele queria a restauração da fidelidade dessas pessoas a qualquer custo e jeito. Porque a gente busca, esse povo aqui, acredito, que buscaram outros deuses de qualquer jeito, a qualquer custo, fazer esforços extraordinários. E agora, para Deus? Precisa esperar o lugar perfeito, do jeito perfeito, no ponto ideal para começar a adorá-lo? Deus falou, não. É agora, é apesar de não ter um templo, vocês vão me adorar como se tivessem. Então Deus traz um entendimento sobre essa passagem para nós, o que Ele espera de nós. Como nós que somos esse povo que Ele separou, que Ele escolheu, devemos agir.
Deus traz muitos ensinamentos para a gente dentro de uma passagem tão rápida, porém muito importante, porque é um marco muito histórico. É o primeiro povo que volta do exílio da Babilônia. É o primeiro povo que está de volta e que precisa restaurar uma cidade, casas, mas principalmente a igreja do Senhor. Esse momento de comunhão, de conexão com Deus, de entrega, de adoração, de rendição. E aí Deus traz para mim alguns ensinamentos sobre como a gente vai aplicar essas 5 passagens que ele trouxe mais luz para a gente aplicar hoje, agora. E eu até coloquei o título dessa passagem, desse ensinamento de A hora é agora, o dia é hoje. Então, o que Deus traz para a gente nessa primeira frase que eu li sobre firmar os altares sobre as suas bases? A gente vai cair. Não é o que eu espero. Não é o que eu quero. E eu tenho certeza que a maioria de vocês que estão aqui não querem isso. A gente não quer pecar, a gente não quer ir contra Deus, a gente não quer fazer o errado, mas a gente às vezes faz. E às vezes cometemos idolatria. Colocamos no nosso coração altares que não são para Deus. Idolatramos o dinheiro, o trabalho, a família, os filhos, as nossas coisas. Colocamos algo entre nós e Deus, ou no lugar de Deus. E aí a queda vem. Aí o nosso exílio vem. E quando isso acontece, a consequência, o resultado desse pecado, ele é terrível. Cada um aqui viveu o seu terrível. Cada um viveu aqui o seu resultado. E quando Deus traz aqui firmar o altar sobre as bases, muita coisa, quando a gente distancia de Deus, é destruída na nossa vida. Pode durar 7 dias, 7 meses ou até 70 anos. Mas é destruído. Porém, Deus é tão bom, Ele é tão extraordinário, Ele é tão magnífico, que Ele deixa assim destruir. Porque tem consequência, né? Essa palavra ficou muito forte enquanto eu li, estudava o texto. Consequência, consequência, consequência. Porque tem. Deus não vai nos ausentar dos resultados das nossas escolhas, das nossas consequências desse pecado. Porém, quando a gente se arrepende, quando a gente toma consciência desse erro, quando a gente ora pedindo a Deus para identificar quais altares foram levantados em nosso coração que estão substituindo Ele, Ele permite que a gente volte. E às vezes Ele nos traz de volta. Como ele convenceu, quebrantou o coração de Ciro, Ele quebranta o nosso próprio coração e fala: filha, volta. E quando a gente volta, Deus não deixa que tudo seja destruído. Ele deixa a base. Ele deixa aquele lugar mais firme para você saber para onde voltar, para você saber onde você começa. Como é que eu vou começar hoje? Pela base, pelo chão, pelo início, pelo simples, pelo princípio. Na base, Deus sempre vai deixar uma base para a gente começar a nossa edificação. Sempre. Ele é tão misericordioso conosco que Ele sempre deixa uma pista para a gente voltar. Às vezes muito grande, às vezes pequenininha, mas sempre vai deixar uma base para a gente voltar para Ele. Quando diz: apesar de estarem sobre o terror dos povos de outras terras e oferecerem holocaustos ao Senhor de manhã e de tarde, a promessa está sendo cumprida apesar do terror. Deus não vai esperar o momento certo para você, que você julga perfeito, que você julga ideal, para cumprir a promessa dele. É com você, apesar de você, além de você. Se você não vai por vontade própria, Deus te empurra, Ele te puxa, mas Ele vai cumprir a promessa. Isso é uma certeza, uma garantia absoluta. E essa promessa, ela pode ser dentro de um contexto de terror. E quantas vezes a gente acorda no meio do cumprimento da promessa e fala assim: Deus, eu sonhei com tudo isso aqui, mas olha isso, por que isso?
Por que esse levante? Por que esse ataque? Por que esse desafio? Por que essa doença? Mas é a promessa do Senhor. E Ele vai cumprir ela por completo. Só que, relembrando, se nós fomos para o exílio, se nós caímos, isso gerou frutos. E nem todos são doces. E a gente vai ter que resolver isso. Porque se a gente não resolve os frutos que ficaram ali, eles vão apodrecer. Que apodrece, fede. Traz resultado ruim. Então a gente tem que encarar. E esse cumprimento dessa promessa não fala que a gente vai viver dentro da plenitude absoluta instantaneamente. Ela é uma jornada. Ela é uma caminhada. E apesar de a gente estar vivendo o cumprimento da promessa, a gente quer que seja rápido e que a gente se exponha pouco. Aí Deus vem aqui e ainda pede para o povo se expor 2 vezes, de manhã e de tarde. A gente quer a promessa, a gente quer que o cumprimento da promessa aconteça e a gente ainda quer dupla honra. Mas a gente está pronto para honrar Deus 2 vezes por dia, apesar do terror? Glorificá-lo, apesar do pânico, do medo, do levante, do desafio? Isso aqui, gente, doeu em mim de um jeito que eu falei, gente, eu não precisava nem lá pregar, isso aqui já ficou para mim, Deus, você já me tratou, você já me corrigiu. Porque a gente fica tão focado em a promessa vai ser cumprida, a promessa vai ser cumprida, que ela vai ser sim cumprida. Mas ela tem consequência, tem você. Você ajudou ou você atrapalhou no cumprimento dessa promessa? E agora que ela está sendo cumprida, você está pronto para oferecer 2 vezes mais, apesar da situação? Deus quer saber, seu coração é fiel a Ele? Você está pronto para louvar e adorá-lo, apesar de? A gente tem que refletir mais sobre isso. Depois, fala, celebraram a festa dos tabernáculos como estava escrito e ofereceram holocaustos diários segundo o número ordenado para cada dia. Deus fez, Deus faz e Deus fará. Celebrar Deus deveria ser algo todo constante, diário, porque Deus é Deus, Ele fez grandes coisas. Como eu disse, a festa dos tabernáculos, ela celebra a saída dos israelitas lá do Egito rumo à Terra Prometida, quando eles montavam as cabanas do deserto. É um marco na Bíblia, todo mundo sabe dessa história, eles ficaram 400 anos cativos lá. Aconteceu todos aqueles milagres através de Moisés, as 10 pragas, Deus fez, e o faraó liberou esse povo. Todos os milagres que aconteceram durante esse período é um marco na nossa história, agora que nós somos povo adquirido por Deus. Mas a gente precisa celebrar, porque isso foi um marco extraordinário. Mas Deus aqui está cumprindo outro marco extraordinário. E hoje Ele está cumprindo um marco extraordinário na sua vida também. Aleluia. E aí, estamos prontos para celebrar? Aleluia. Porque se deixar a gente na carne, você vai falar, realmente, Deus está cumprindo a minha promessa. Porém, olha aqui, Deus, você falou que ia cumprir a promessa, olha aqui. Você quer que eu celebre? Como é que eu vou celebrar? Como é que eu vou rir? Como é que eu vou festejar? Eu sei que a promessa está cumprida. Eu não estou falando isso, mas fulano vai ver, mas ciclano vai ficar sabendo, mas... Olha a minha situação, olha o meu dinheiro, olha... E aí? E aqui, quando Deus manda esse povo celebrar a festa dos tabernáculos, como eu falei anteriormente, que é como se fosse a parte 2 da festa, Ele chega para o povo e fala assim, nós estamos aqui comemorando, celebrando a festa dos tabernáculos e todas as outras festas que o Senhor ordenou. Porque a gente não está aqui para celebrar vocês, não é a vitória de vocês, é a minha vitória. Eu que estou cumprindo essa promessa, isso aqui é sobre mim. E segundo ponto, ao mesmo tempo que eles celebram a festa dos tabernáculos e eles relembram todas as etapas, todos os marcos importantes, passa também para refrescar a memória desse povo o porquê que eles ficaram 40 anos no deserto. Eles murmuraram, eles levantaram um bezerro de ouro, eles reclamaram, eles tramaram contra Deus, contra os seus escolhidos. Isso ajuda a refrescar a memória também. E fala, olha só o que acontece quando vocês se levantam contra mim. Então celebre, de coração leve, de coração aberto.
Vibrem pela minha presença, porque eu estou aqui restaurando um relacionamento com vocês. Olha que bênção, olha que alegria. Nesse momento de celebração, esquece o mundo, olha para mim. Deixa que a minha alegria preencha vocês. Filipenses 4:4 diz: alegrem-se no Senhor, alegrem-se sempre no Senhor. É nele, essa alegria dessa celebração, dessa comemoração é sobre Ele. Aleluia. E isso é extraordinário. Aleluia. E a última frase, para a gente fechar, diz: embora ainda não tivessem sido postos os fundamentos do templo do Senhor. A hora é agora, o dia é hoje. Já pensou se o tempo certo de adorar fosse o dia que estivesse tudo pronto, perfeito? É só o dia que Jesus volta e às vezes não vai dar tempo de você perceber. Nós, em nome de Jesus, vamos todas subir para a glória assim, ó, não estalar de dedos. Não vai dar tempo. Então, na vida, a gente fica esperando o momento certo, o dia certo. O altar, o templo está pronto para eu levantar o altar perfeito para louvar e adorar a Deus. Mas Deus não está pedindo isso para a gente. Ele está pedindo, tem a base? Começa nela. O que você tem agora? O que você tem nas suas mãos hoje? É isso que Ele quer. Ele quer que você dê tudo para Ele. Ele nos deu tudo. Ele nos deu Jesus, o único, unigênito, primeiro. Ele deu tudo. Jesus não deu meio, Deus não deu meio Jesus, Ele não deu mais ou menos. Ele deu tudo. Aleluia. E Ele quer da gente tudo. E tudo que eu tenho hoje pode ser um copo de água. Se for o seu tudo, entrega o seu tudo. Não espere esse copo de água virar uma garrafa, ou virar um galão 20 litros, ou virar uma caixa d'água, porque o dia que eu tiver uma... Não, é o que você tem. E Deus quer trabalhar através disso a nossa fidelidade, a nossa coragem, a nossa entrega, a nossa consciência, porque isso pede para nós um exercício e uma oração de muita humildade, falar: Senhor, sonda o meu coração, vê o que eu tenho aqui. Eu tenho algum altar levantado que é contra a tua vontade, que é contra o Senhor? Eu estou adorando, louvando algo, alguém, alguma situação que não seja o Senhor? A gente tem que ter coragem para pedir, porque Deus vai nos confrontar. E Ele nos confronta não é só para nos constranger e nos distanciar, Ele, pelo contrário, Ele nos confronta, nos constrange para nos transformar, nos moldar. Deus quer que o nosso coração seja restaurado por completo para Ele. Ele quer que esse altar que é edificado seja edificado para Ele, como você está agora, hoje. Essa busca, ela tem que ser constante, diária, porque o mundo está cheio de terror, está cheio de desafios. Tem um monte de coisas acontecendo ao nosso redor que nos ameaça, nos desestabiliza, nos deixa inconstante e a gente acaba caindo sem nem perceber. Porém, aquela frase, orai e vigiai, ela é fundamental, ela é assim, primordial para os nossos dias. Porque para a gente manter essa adoração, esse holocausto atualizado para nós hoje, é a nossa adoração, é o nosso louvor, é o nosso jejum, é a nossa entrega, é a nossa vinda para o círculo de oração, é a nossa ida para o culto de doutrina, é a evangelização na rua, é o discipulado. Deus quer isso diariamente, constantemente. Porque o altar, ele pode ser levantado agora do jeito que está. E com o tempo, Deus vai te dar a estratégia certa, a condição, o lugar, para que o seu templo seja completamente restaurado. Mas aí é sobre Ele. Você tem que estar só o quê? Disponível, aberto, humilde, quebrantado, para deixar que Deus faça a obra. Porque é sobre Ele.
Então, que no dia de hoje, a partir de hoje, nós possamos levantar o nosso altar dentro dos nossos corações, das nossas casas, para que Deus trabalhe, para que a gente mostre para Ele que nós nos arrependemos dos nossos pecados de verdade, que a gente volta para a casa do Pai com um coração fiel, um coração restaurado e um coração disposto a amar e adorá-lo, celebrá-lo, independente dos desafios externos. Que nós estejamos prontas a partir de agora para fazer o melhor que a gente pode para Deus nas condições que a gente tem. Senhor Deus, obrigada pela sua grandeza, pela tua misericórdia, pela tua bondade. Obrigada por deixar uma base que significa o retorno à adoração e à louvação. Faça com que nós possamos te louvar 2 vezes mais, te adorar 2 vezes mais, falar do teu nome 2 vezes mais, e que apesar do terror do mundo, nós não sejamos paradas e nem amedrontadas, que tenhamos coragem, fidelidade, empenho na tua obra, Senhor, que possamos celebrar todos os teus grandes feitos, que possamos, Senhor, nos alegrar com o cumprimento de tantas promessas extraordinárias que sabemos que o Senhor já cumpriu, está cumprindo, irá cumprir. Que independente da restauração completa dos templos, nós estamos aqui prontas, disponíveis para a tua obra, para trabalhar em teu santo nome, daqui até a eternidade, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigada pela oportunidade. Aleluia. Glória a Deus. Que palavra poderosa, né? Bem explicada. Aleluia. A hora é agora, o dia é hoje.